Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa Casa Uniluz, em especial aqueles que estão pela primeira vez. E nós estamos abrindo mais uma tarde com muita alegria, vendo esse auditório lotado, também nas redes sociais, cumprimentando a todos que estão assistindo no Instagram, no YouTube, na página da Uniluz. E nós vamos, antes de iniciarmos, darmos a prece inicial e também passar para a palestra da tarde de hoje, vamos dar alguns avisos. Meu nome é Vanessa, estou aqui hoje como dirigente material, nós temos o apoio também, e todos os trabalhadores da casa em conjunto. E os avisos que possamos passar, né, que são importantes, que tem várias datas próximas, com vários cursos e oportunidades bem interessantes para nos aprofundarmos, né, em relação à doutrina espírita. Então, nós temos a 13ª Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade, que acontecerá no dia 4 de maio, das 8 às 18 horas, na Federação Espírita Pernambucana, na João de Barros. Então, quem quiser, né, se inscrever através do site da AME. Teremos alguns avisos também com a nossa irmã Lili, que vai passar também da AME. É esse, né? Botaram aqui, viu, Lili, para eu falar. É bom que você reforça. E também nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. Olha aí, uma grande oportunidade, que é toda quinta-feira,
às 20 horas, das 20 até as 21. Quem quiser também, dirija-se à recepção, fale com o pessoal, olha, eu quero estudar, é tão bom, é um momento rico, enriquecedor, que nós estamos aí trocando saberes, tendo também amizades, né? Vários grupos acabam tendo amizades, eu vejo aqui, inclusive, alguns grupinhos que até hoje, né, se juntam para estudar, mesmo depois que termina o curso, né? Então, é importante, tá, gente? Então, quem quiser, quem tiver interesse, procurar lá na recepção as meninas para poder só chegar na quinta-feira no Livro dos Espíritos. Mas se tiver alguma dúvida, fale lá na recepção, ok? E agradecemos a todos também pelas doações, mas sempre precisamos, né, de assistência não só espiritual, mas material também. Então, quem puder continuar doando, nós temos os gêneros alimentícios no quadro aí na frente, e também aqueles potinhos de sorvete, quando a gente termina de tomar, são importantíssimos, principalmente para a campanha do quilo. Quem puder doar, nós agradecemos bastante. Para a sopa, obrigada. E também para a campanha do quilo, né? Nós vamos ajudando a cada setor. Bem, sem mais delongas, vamos à nossa prece inicial. Vamos tentar nos sintonizarmos, agradecer, Senhor meu Deus, por essa oportunidade em que estamos aqui reunidos. Abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, principalmente aqueles que não puderam estar aqui hoje. Que nós possamos receber as intuições necessárias, a harmonia, a paz, o amor, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, prestar atenção, Senhor, no teu evangelho e principalmente colocar em prática. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, estarmos aqui em busca de consolo, de paz, de harmonia, e que possamos, através dessa tarde, receber de bom grado em nossos corações as palavras transmitidas pela nossa palestrante. E que toda a espiritualidade, os mentores da Casa Uniluz, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades da tarde de hoje. Que assim seja. Bem, passamos então. Gostaria de apresentar a todos a Lili. Lili é a nossa trabalhadora da Casa Uniluz, né? E ela vai estar com um tema... Mentirosa. Elas já nasciam assim. Nós já nascemos assim, mentirosas. E também, caso precisássemos se afastar do lar, deveria ser acompanhado de algum homem, às vezes de dois. Do pai, do irmão, do esposo, de um gestor, nunca sozinha. A opinião da mulher não era válida. Mas, e outros tantos importantes da história também afetaram a nossa psique. Galeno recomendou que, se caso algum homem fosse sair ao encontro de uma mulher ou na companhia dela, que não esquecesse do relho. Ainda tivemos Isaac Newton. Isaac Newton disse que a mulher é um belo defeito. Teve mais. Também, antes do iluminismo, foi dito que nós mulheres éramos um homem equivocado, porque os órgãos sexuais estariam embutidos, então nós éramos um homem invertido. Por tudo isso nós passamos. Mas a ciência, observando tudo isso, a ciência disse, não, a mulher precisa ser valorizada, porque os filhos, no cristianismo nascente, ficavam com as mães até a idade de 2 anos. E depois disso, eles eram separados de suas mães e eram direcionados aos cuidados do pai, aonde aqueles que eram servidores é que tomavam conta. Aí a ciência no iluminismo disse, não, quem vai cuidar dessas crianças são as mães. E nós nos tornamos importantes. As crianças passaram a sobreviver, as doenças iniciais, elas começaram a ser disseminadas, as crianças se tornavam homens e mulheres saudáveis, e nós começamos a ficar importantes. Então, aqui estamos nós hoje, no mês de março, nessa lembrança do mês de março,
trazendo a alma na saúde. E para tal, meu irmão querido, você está com controle aí. E para tal, nós vamos então começar a nossa preleção, lembrando de doutora Marlene Nobre. Vamos trazê-la e vamos fazer os comentários. Ok, você pode passar o próximo, por favor? Então, como é que tudo começou? Que Marlene Nobre foi uma médica, né? Começou pelo Evangelho, trazendo essa mensagem de Allan Kardec, que ele propôs uma aliança entre a ciência e a religião, porque a ciência e a religião romperam, fizeram um sistema de separação muito rígido, porque a religião passou a tomar determinadas posições em que a ciência dizia, não, não é assim que funciona. Então, Allan Kardec propôs aliança entre a ciência e a religião, escrevendo que elas são duas alavancas da inteligência humana, uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. E daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Tudo começou por aí. Então, nós seguindo, por favor? Seguindo nessa ideia, nós podemos pensar no que transitava na mente de uma certa jovem. Se fizéssemos essas perguntas a ela, como nasceu a medicina? Ela poderia dizer, a medicina nasceu com o médico Jesus. Quando ele atendia os coxos, os estropiados, os leprosos, os lunáticos, os cegos, os moucos, os surdos. E ele, então, com amorosidade, levava esperança, consolo e conforto. Assim teria nascido a medicina. E quem seriam os causadores de tamanha dor e sofrimento? Nós mesmos, os espíritos inferiores, devedores que somos, na escala evolutiva, necessitando passar por alguns episódios que venham a lapidar o espírito que somos nós até o dia de nossa real evolução. E como surgiriam os médicos, os técnicos, os profissionais da saúde, os hospitais? Essa menina, essa moça diria, nasceriam das mãos caridosas, daquelas pessoas que passaram a entregar o seu tempo, o seu carinho, a sua atenção, a sua amorosidade, lembrando Pedro, na casa do caminho, lá no início, quando inspirado em Jesus, começou a receber aqueles doentes que se aproximavam da casa do caminho, oferecendo unguento, emplastos, ervas, chás, preces, mensagens do Evangelho, acalmando aqueles corações sofredores. Assim, então, seria o prelúdio inicial. E aí, então, nós temos agora a nossa doutora Marlene Nobre. Marlene Rossi Severino Nobre, ela nasceu em São Paulo e ela formou-se em Uberaba, Minas Gerais. Ela trazia dentro dela esse desejo sincero de avançar em conhecimentos, levando oportunidade de saúde através da ciência, aqueles que teriam necessidade embasada nos princípios que mostramos agora que cogitava a sua mente. E assim, durante 40 anos, ela esteve ao lado do médium mais extraordinário que nós conhecemos, que também foi contemporâneo nosso, Francisco Cândido Xavier. Doutora Marlene, ela formou-se em medicina, especializou-se em ginecologia e dentro da especialização dela, ela tratava o câncer de útero. Ela fez o seu estágio em São Paulo, no Hospital de Clínicas, e depois, mais adiante, em 2 hospitais em Paris. Chico, observando aquela jovem que chegava em Uberaba e fazia o curso de medicina, que adentrava ao centro onde ele trabalhava, e ele, então, lembrando aquele ser dos compromissos que foram assumidos há um tempo atrás, ainda quando estava na espiritualidade, ele começa a ativar esses campos mentais e começa a insuflar nela esse desejo de sim, vamos reunir a ciência e a religião, como foi a proposta de Kardec. Então, durante 40 anos, ela esteve ao lado de Chico. Ela se desenvolveu, se descobriu como uma médium ostensiva, onde ela mesma dava passividade a Dr. Bezerra de Menezes, e ela também atendia a outros espíritos por psicografias. E ela foi se desenvolvendo, ela foi crescendo,
tanto que na formatura dela foi dita essa frase que Chico falou, que foi um recado de Dr. Bezerra, que eu acho muito bonito. O teu diploma pertence a Jesus. E foi assim que ela concluiu a sua primeira etapa. Aí Chico dizia assim para ela: minha irmã, você agora está formada, você precisa juntar a ciência à religião, os entendimentos da ciência à moralidade, fazendo esse laço, você precisa fundar um centro espírita. E foi assim que ela fez. Ela fundou o Centro Espírita Caibar Schutel na capital paulista. Esse centro existe até hoje e ele tem as mesmas condições que a nossa casa. É um grupo que faz reuniões, atende com reuniões públicas, atendimento fraterno, passe, grupos de estudos, atendimento ao público carente, e a expressão principal também dessa instituição é o estudo das obras de André Luiz, porque a doutora Marlene Nobre começou a se dedicar muito às obras de André Luiz, porque era dali que ela tirava subsídios, fazendo em comparações aos conteúdos que ela mesma já alcançava na ciência, reunindo e acoplando, tendo sentido e significado, ela então expandia isso, porque um dos compromissos da doutora Marlene Nobre é levar a obra de André Luiz a todos aqueles que têm interesse. E ela presidiu o Lar Alvorecer Diadema, em São Paulo. Esse lar é um lar que tem aproximadamente 300 crianças. Ele funciona em ciclo de escola. As famílias dessas crianças também são atendidas. Essas crianças recebem os princípios da alfabetização, das séries iniciais e da evangelização. Hoje em dia, devido à desencarnação de doutora Marlene Nobre, esse nome foi alterado. Hoje é Lar Alvorecer Marlene Nobre, onde as crianças reverenciam. Mas, à época, Chico havia pedido que ela fundasse um centro, e aí, então, está o Caibar Schutel, que foi fundado e presidido, e ainda o anexo dirigido, Lar do Alvorecer, pela doutora Marlene Nobre. Mas Chico dizia, aquele jeitinho manhoso, minha irmã, precisamos levar a ciência à frente, unindo a religião, o cunho moral à ciência. Precisamos avançar, temos muito a fazer, precisa ainda um pouco mais. E assim, ela ia captando, através da própria mediunidade, através das orientações diretas de Chico, provindas de Dr. Bezerra de Menezes, ela avançou nos episódios dos seus compromissos. E em 17 de junho de 1995, ela fundou a Associação Médico Espírita do Brasil. Olha que lindo. E já preludiada pela Associação de São Paulo, que existia desde 1968, e tendo como grandes pioneiros os médicos Adolfo Bezerra de Menezes e Dr. Inácio Ferreira. Minha gente, ela fundou nada mais, nada menos que a Associação Médico Espírita do Brasil, com a influência de Chico e as orientações também tocadas a seu coração, que ela dizia ser um chamamento que o Dr. Bezerra fazia a ela fundou em vários estados do Brasil simultaneamente. As AMES, é assim que nós chamamos, as AMES, elas têm a peculiaridade de acolher, amparar, instruir e, especialmente, que a proposta de Jesus, diretamente a Dr. Bezerra, humanizar a saúde. E assim, se fundaram várias AMES no Brasil. Dr. Bezerra de Menezes é aquele médico que eu duvido que aqui não tenha pelo menos um que não tenha dirigido as suas preces a ele. Porque quando ele desencarnou, ele foi visitado por Celina, a mensageira de Maria. Maria, a mãe de Jesus. Mandou um recado pela sua mensageira e disse, Celina, avise a Bezerra que ele vai subir a páramos mais altos. Convidou a estagiar em outras dimensões. E ele, então, recebendo a visita de Celina, porque ele era devoto a Nossa Senhora, ainda é, ficou tocado seu coração simplesmente pela visita da mensageira. E ele disse, então, humildemente, sem nem ao menos levantar os olhos, porque ele se sentia tão pequeno mediante aquela visita tão grandiosa, ele pediu para ficar
aqui, enquanto houver um sofredor. E ele, então, está entre nós, graças a Deus. Nós sempre nos reportamos a ele, para nós mesmos, para os outros, para muitos. Dr. Bezerra é muito lembrado porque ele é intitulado médico dos pobres. E Dr. Inácio de Ferreira, ele era um psiquiatra. Esse psiquiatra, quando ele comunga com o Dr. Bezerra, ele modifica a ideia da psiquiatria. A psiquiatria não é uma loucura, tratar loucos, não. São indivíduos importantes que trazem em si a sensibilidade das dores íntimas que sentem e que ninguém consegue penetrar essa mente, porque o que se passa é do mundo interno. Então, ele tinha esse feeling, ele fundou, sobre a orientação deles, alguns hospitais e clínicas foram fundadas com prece, leitura do Evangelho, mensagem espírita, abraço e beijo, além, claro, da ciência que é necessária, os medicamentos que precisam ser, é assim mesmo, meu irmão, precisam ser ventilados. Então, doutor Inácio, importantíssimo, os dois juntos preludiaram as AMES, e doutora Marlene, inspirado neles, então fundou a nível de Brasil. E Chico dizia o que para ela? Minha irmã, veja bem, é preciso reunir a ciência e a religião. Precisamos ainda um pouco mais avançar. Ela ouvindo aquilo e pensando em compromissos maiores ainda do que esses, porque viajava o Brasil, instituindo essas AMES, que tem esse potencial de grande importância, porque o projeto é de Jesus, executado por Dr. Bezerra. Aí ela descobriu, através de um amigo, ela tinha um amigo chamado Biratã Machado, ele escreveu essa obra, Os Intelectuais e o Espiritismo. E nesta obra, através dessa obra, ela chegou até Pedro Richard. Pedro Richard era um médium que psicografava receituários homeopáticos. Olha que lindo! E ela já vivia uma dificuldade muito grande, porque uma das funções da AME é assistir a comunidade local, da onde estiver. E como poderia atender às dificuldades daqueles necessitados, carentes, doentes? Nós sabemos que a alopatia é muito cara. Quem compra medicamento todo mês sabe quanto paga. Como é que assistiria a comunidade carente? Então, ela foi em busca deste médium. E ela teve uma conversa com ele, e ele passou a receber o nome das pessoas das quais estavam adoentadas do estado do Rio de Janeiro, aonde a saúde pública estava vivendo um grande processo de carência, e ele passou a psicografar as homeopatias. Homeopatia, a gente sabe da função primordial, porque ela trata a causa. Ela é como se fosse uma vacina. Você faz uma entrevista com o homeopata e ele vai buscando de você os problemas e ele então transcreve as substâncias combinadas que você recebe para exatamente o que você passa. Então, ela funciona como uma vacina. O que foi que aconteceu? Quando a doutora Marlene Nobre percebeu que a homeopatia estava se espalhando no Rio de Janeiro e resolvendo um problema junto à comunidade, a sociedade carente, então, ela foi além, ela colocou a homeopatia dentro do Brasil. Hoje em dia, o Sistema Único de Saúde, ele tem a medicina integrada, auricular, reiki, acupuntura e homeopatia. Você pode consultar com a homeopata. Transformou-se isso num grande braço, atendendo todo o Brasil, especialmente, gratuitamente, à comunidade carente. E aí, Chico dizia o que para ela? Minha irmã, nós precisamos um pouquinho mais. Nós temos que reunir a ciência e a religião. E ela, mas Chico, eu já tenho todas as AMES do Brasil, eu já estou entrando no Sistema Único de Saúde, eu já percorro muitos quilômetros, mas precisa um pouquinho mais. O doutor Bezerra pediu. E ela, então,
em 4 de junho de 1999, funda a Associação Médico Espírita Internacional. Não foi fácil. Ela vendeu para começar o carro dela. E ela fez outras vendas até que ela conseguisse recursos para tal. A AME Internacional foi fundada sobre os auspícios da América Latina, alguns países, Guatemala, Bolívia, Argentina, deixa eu ver se eu lembro de mais alguns, se eu tenho anotado, Colômbia, Panamá, deram apoio à doutora Marlene Nobre, porque eles vinham até o Brasil visitar as AMEs aqui, estavam conhecendo o que estava acontecendo por aqui, então eles deram esse alicerce de apoio. E ela, então, ela faz a fundação da AME Internacional. Agora o trabalho aumentou muito, ficou imenso, porque Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suíça, no momento, fazem parte da AME Internacional. Estamos à beira de novas portas, de novos espaços. Ela dirigia tudo isso. As AMEs do Brasil, parte do Sistema Único de Saúde através da homeopatia, e agora a fundação da AME Internacional. Sabe o que significa isso? Que ela viajava continuadamente a todos esses lugares. Chico dizia o que para ela? Minha irmã, veja bem, precisamos ir um pouquinho mais. Você precisa avançar um pouquinho mais, porque nós temos que unir a religião à ciência. E ele com aquele jeitinho todo, com aquela amorosidade, ela recebendo as mensagens do Dr. Bezerra, estudando o Evangelho, se dedicando às obras de André Luiz, porque foi o grande alicerce dela, se inspirando lá no início de Dr. Bezerra e Dr. Inácio de Ferreira, e ela então pensava, é preciso ouvir o que o Chico diz. E aí então, nossa doutora Marlene Nobre começou a visitar o mundo. E o mundo, ela começou a visitar e encontrar esses grandes cientistas, homens e mulheres inteligentíssimos, pessoas que dedicam a sua vida inteirinha aos laboratórios, às buscas, às pesquisas, às conferências intermináveis, às pesquisas infindáveis, que aquilo não acaba nunca. Ela começou a encontrar com esses homens de ciência pura. E agora? O que é que esta mulher ia levar para o mundo? Porque é preciso chamar a atenção de um indivíduo desse, porque a atenção dele é focada unicamente à ciência. Agora, o que fazer? Aí, a doutora Marlene Nobre levou o indivíduo trino, espírito, perispírito e matéria, do qual ela intitulou como biopsíquico, sócio-espiritual e imortal. De novo. Biopsíquico, sócio-espiritual e imortal, tendo a mediunidade como ocorrência natural. Ela, então, começou a levar isso para o mundo. Houve muita resistência. Assim que ela chegou com essas ideias novas, esses homens de ciência, muitos deles com seus corações gelados, não imprimiam esforço algum em dar atenção ao que essa mulher trazia. Mas ela insistia, porque ela tinha um alicerce de Chico Xavier sobre a inspiração de Dr. Bezerra, sendo o projeto de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela, então, não desistiu. E ela começou a se debruçar no mundo, fazendo palestras. EQM, experiência quase morte. É quando o indivíduo tem uma doença muito grave. Essa doença é tão grave que aquele indivíduo fica num fio entre a vida e a morte. E dependendo de alguns casos, ele é convidado a sair do corpo quando contam que seguem por aquele túnel. Nas experiências quase-morte, os indivíduos que são convidados a essa viagem, eles mudam o paradigma mental. Eles eram até o momento influenciados por determinada ideia rígida, fechada, encaixotada. E quando eles são levados daqui e são convidados a encontrar com familiares, com reais responsáveis espirituais, com espíritos outros que eles não conhecem,
e que eles se defrontam com uma realidade que nunca nem sequer havia se pensado, tocando a sua alma, mudando esses paradigmas engessados. Esse indivíduo volta, às vezes, no corpo, com certo receio do corpo, porque o corpo está adoentado e o indivíduo está livre daquele corpo sem dor, sem aqueles problemas. Muitas vezes ele volta de vontade própria, outras vezes ele é convidado a voltar, mas quando ele aqui volta, nunca mais ele é a mesma pessoa. E olha que nunca mais é uma palavra muito difícil de dizer, mas nunca mais ele é a mesma pessoa, muda. Então, hoje em dia, existem muitos canais de ciência só tratando de EQM, experiência quase-morte. Ela também falava das visões no leito de morte. Pacientes que estão partindo, eles estão, muitas vezes, em paliativos. Eles não têm fome, não têm sede e não têm dor, mas não é possível mais fazer nada por eles. Então, esse momento, o último dia, é um dia que merece ser bem vivido, que é o dia que antecede a morte. Então, esses indivíduos, muitas vezes, e outros, têm a visão no leito. Aí dizem, eu vi meu marido, minha mulher, meu filho, meu avô, meu tio, meu cachorro. Visões no leito. Doutora Marlene Nobre começou a reunir esses homens de ciência. Eles começaram a fazer essas buscas científicas, artigos começaram a sair no mundo, em função dos estímulos dados por ela. Memórias espontâneas de vidas passadas, o que nós chamamos de déjà vu. O indivíduo em vigília, de repente aciona um gatilho e ele tem uma lembrança de um episódio de uma vida passada. Onde ele viveu, com quem ele viveu, como foi a vida dele, e às vezes ainda nessa própria encarnação, onde ele pode retomar, reencontrando aqueles que foram seus últimos familiares ainda nessa encarnação, o déjà vu. Também células-troncos. Células-troncos fez uma polêmica mundial, porque ela é contrária à remoção e à utilização de células-troncos embrionárias, porque ela entende, através de André Luiz, e é defendida essa ideia de que os embriões são seres vivos. Então, não. Há medidas de células-troncos embrionárias, mas células-troncos adultas, ela concorda. É possível fazer remanejamentos dentro do DNA a fim de ajudar o próprio indivíduo. Então, o movimento das células-troncos tem palestras lindas de doutora Marlene Nobre, explicando de forma simples, trazendo Jesus, o médico, com seus princípios amoráveis do Evangelho, explicando ciência para leigos. Ela também falava do elo entre o corpo físico e a alma. Nesse momento, esse elo entre o corpo físico e a alma, ela trazia relatos interessantíssimos que eram promovidos aí fora, onde o congelamento de embriões com 12, 13, 15 anos de congelamento, surgiam dali seres. Tem um caso que ela conta de gêmeos que nasceram com 13 anos de congelamento. Hoje em dia são adultos que já são pais. Ela também conta no Brasil que houveram alguns casos de embriões congelados e que nasceram indivíduos que são indivíduos importantes para a nossa sociedade atual, porque são pessoas ativas, pessoas inteligentes e que trabalham pelo bem com amor. Então, ela falava sobre esse elo que nós temos do corpo com o físico. Trabalhou muito a doutora Marlene pelo sim à vida intrauterina. Esse é um assunto delicado e ela firmou o pezinho ali, e é isso mesmo, nós temos que defender a vida intrauterina, a defesa do embrião. E muitas vezes ela levou os recortes das informações de André Luiz, onde demonstrando que o espermatozoide que sai naquela viagem louca, que encontra o óvulo exato, ele vai magnetizado do que ele precisa na formação daquele corpo que vai expiar, de alguma forma, alguma necessidade. Ou seja, nós somos o que precisamos, porque está dentro do nosso processo reencarnatório. Então, muitas vezes, ela defendeu o anencéfalo, mesmo que essa gravidez não se complete.
haja um abortamento natural, mesmo que, após o nascimento desse indivíduo, poucas horas depois, ele venha a partir. Ela passou a explicar para o mundo a necessidade do nascimento desses indivíduos, para que eles possam passar pelas experiências que eles precisam para os seus processos de evolução, sim a vida. A doutora Marlene Nobre trabalhou duramente, muito, no meio da ciência, sobre a imposição de mãos, falando sobre a importância dos passes, o quanto os passes fazem a diferença. E hoje em dia já é aceito. Se você vai num hospital, você faz parte de uma equipe que faz visita ao hospital, e se é aplicado o passe, ninguém manda te prender. Ninguém chama a diretoria do hospital. É visto até com bons olhos. Se o paciente aceita, se a família também aceita, não tem problema nenhum. Então, ela falando sobre a imposição das mãos, e mais, podemos ousar, porque André Luiz também nos ensinou a aplicar passes sem movimentos. Quem aqui faz fluidoterapia sabe do que eu estou falando. São apenas 150 fichas por mês. Os pacientes vêm para tratar as suas dificuldades do físico, que são provenientes do espírito. É um passe que dura mais ou menos 5 minutos. E os aplicadores de passe não mexem um dedo. Porque tudo é mental. Então, ela defendeu muito a imposição de mãos para tratamento pelos passes. A memória das células. Como é que pode, né? As células se unindo. Aqui são 2 pulmões, 1 rim, 2 rins, um estômago, um coração, sistema nervoso, sistema digestivo. A memória das células, ela sabe direitinho o que tem que fazer. Como é que pode isso? Então, ela levava muito as obras de André Luiz, se desdobrava em reuniões em cima de reuniões, com esses homens grandes de ciência, instigando esses homens inteligentíssimos a buscar nos seus arquivos, nas suas buscas de memória, respostas que não conseguiam traduzir muitas vezes a que não fosse através dos episódios próprios da doutrina espírita. A doutora Marlene Nobre também levou a chave para esses homens de ciência, que é o MOB, é o modelo organizador biológico, esse modelo que organiza tudo isso. O perispírito, com todas essas características, funções, importância, ligação entre o espírito e a matéria, sobrevivência desse perispírito após a morte do corpo físico, também levou muita coisa. E ela apresentou sempre, incansavelmente, Jesus como médico. Apresentou Jesus como caminho para a saúde integral e muito mais. Esses são alguns tópicos que eu trago aqui das palestras que ela proferia pelo mundo. Ela bancou de próprio bolso, financiou muitas pesquisas, a fim de que laboratórios adeptos dessas ideias novas surgissem, fossem incrementados e pudessem traduzir em ideias novas, embasadas no conteúdo que ela levava para o mundo. E assim, em meio a tudo isso, Chico dizia o que para ela? Minha irmã querida, é preciso reunir a religião a... E assim ele cobrou dela um pouquinho mais. E em meio a tudo isso, então agora ela já presidia as associações médicas espíritas do Brasil. Ela se desdobrava entre o Brasil e fora. Ela viajava incansavelmente. Eu não sei se na outra tela eu falei sobre o périplo. O périplo europeu. Era assim que ela era chamada. Porque significa que são as navegações intermináveis. Imagina, viajar todos aqueles países, né? Das quais constitui a AME Internacional, mas todos os estados do Brasil. Além disso, Chico influenciou dizendo que ela tinha que fazer um pouquinho mais. Então, ela começou a escrever artigos para a Folha Espírita, contando o que estava acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo aí fora no mundo, sobre ciência e doutrina espírita, a alma na saúde. Ainda escreveu todos esses livros, A Alma da Matéria, O Dom da Mediunidade, Lições de Sabedoria, Luz do Eterno Recomeço, Não Será em 2012, 9 grandes temas espíritas, Obsessão e Suas Máscaras,
passe como cura magnética. Essa mulher incansável, ela muitas vezes, ela tinha problemas de respiração e ela também se desdobrava em alguns casos, quando tinha tempo, como médica ginecologista. Ela ajudou muito dentro da área dela, evoluindo em progressos, porque ela começou a transitar em mentes diferentes. E quando a gente está em convívio, a gente aprende um com os outros, não é? Ela levava, mas ela também aprendia. E assim, essa mulher seguia trabalhando. E para isso, eu preciso falar para vocês do Medinesp. Medinesp é o maior evento espírita de saúde e espiritualidade do planeta, dirigido por doutora Marlene Nobre. Eu não sei como, mas ela conseguia isso também. Ela dirigia esse Medinesp, que existe até hoje. Ele é bianual. O ano que vem vai ter Medinesp em São Paulo para comemorar 30 anos do evento, que foi fundado por doutora Marlene. Ela levou alguns nomes, ela trouxe alguns nomes do lado de fora, botou aqui no Brasil, pegou do Brasil e levou para lá. Quem ela trouxe para cá? Doutora Michiko Swami. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Fiquei pertinho para tirar uma foto. Tietagem. Ele é um grande físico teórico da física quântica. É a física das possibilidades. A ciência das possibilidades. Esse homem afirma que a consciência é imaterial. Ela não precisa desse corpo. Ele afirma nesse momento. Então, ela levou a física quântica. O próprio físico, ele é indiano-americano. Ele é formado pela Universidade de Oregon. E ele é físico teórico. Mas esse homem faz um bem tão grande para a humanidade. Ele tem uma leveza, uma calma, uma tranquilidade. Ele usa um chapéuzinho assim, tipo Chico Xavier. E ela, então, levou para o Medinesp. Ela também levou o doutor Harold Guinin. Esse médico é um médico psiquiatra. Ele é formado pela Universidade Duke. Esse médico é excepcional. Ele não vê o doente pela doença psiquiátrica. Ele vê o doente por um indivíduo. Ele trata o doente como se nós pudéssemos falar de uma forma simplificada, como se ele tivesse saúde mental. Porque ele não vê a doença no indivíduo. Nós não somos um rim que desce para uma cirurgia, nós não somos um fígado que sobe para uma UTI. Nós somos um indivíduo vivo, que nós temos um antes e teremos um depois. Nós temos um histórico. Existem muitas pessoas que nos amam e pedem por nós e desejam a nossa saúde física e mental. Então, ele passou a tratar as pessoas com dificuldade psiquiátrica de uma forma muito humanizada. Ele mexeu com o meio científico. Ela trouxe esse homem para fazer palestras no Brasil. George Engel. George Engel, ele é um médico holístico, que ele trata a saúde integral. Ou seja, nós não somos só corpo para ele. Para esse homem, nós somos muito mais do que isso. Então, ele traz uma visão muito diferenciada. Na foto, nós vemos ali Divaldo Pereira Franco, prestigiando o Medinesp, ainda de cadeirinha, né? De cadeirinha de rodas. Então, doutora Marlene Nobre também fazia essa tarefa. É claro que ela tinha os seus próximos, aqueles dos quais a confiança é plena, e ela delegava, organizando para esses indivíduos, e esses indivíduos fazem as coisas acontecer, porque ela não está o tempo todo dentro de todas as AMEs no Brasil, ela não está em todas as AMEs internacional ao mesmo tempo, mas as pessoas das quais se sobressaem nessa direção são pessoas importantes para essa divulgação, para essa propagação, para essa continuidade tão importante e tão interessante. E ela financiando de próprio bolso. Significa que havia subsídios de interesse no mundo, porque começaram a se curvar sobre ela esses grandes cientistas. Eles começaram a marcar episódios de encontros para debates com a doutora Marlene, porque o que ela tinha a dizer, a proposta de estudo, as alavancas espirituais eram interessantíssimas. Aí as coisas começaram
a mudar. Mas como é que Chico falava? Minha irmã, veja só, ele ainda estava encarnado quando ela fundou a AME Internacional. Ele desencarnou em 2002. Disse, minha irmã querida, nós precisamos unir a religião E ela, então, preocupadíssima, como será o futuro? E agora? Nós temos um futuro pela frente. Nós temos muitos jovens que estão dentro das faculdades, dentro das universidades, e eles vão ser o quê? Profissionais teóricos, fracionados, porque hoje é tão espetacular essa maquinaria que nós temos, que ela não fica, você não consegue consultar um único tipo de médico. Você vai num médico que trata do ombro direito, do ombro esquerdo, do punho direito, do punho esquerdo, do pé direito, do pé esquerdo, do pescoço, da cabeça, dos pulmões, só do estômago, só do aparelho digestivo, só do respiratório, de tão extraordinário que é. Então, ela se debruçou sobre isso e ela pensava, como é que vai ser o futuro? Chico me pedindo que eu ainda tinha que fazer um pouquinho a mais. Vamos reprisar o que ela fazia? Ela fundou e visitava todas as AMEs do Brasil. Ela fundou, visitava, bancava pesquisas, tinha muitas conferências na AME Internacional. Eu botei aqui 13 países, já deve ser mais. Ela tinha reuniões intermináveis. Ela ainda trazia para o Brasil e vinha para cá escrever livros e escrever para a Folha Espírita. Tudo aquilo do qual vinha se acumulando, então traduzindo conteúdos e conteúdos, produções e produções incansáveis. Mas ainda faltava uma coisinha. Chico estava próximo de desencarnar. Ele desencarnou, todo mundo sabe, né? No dia em que o Brasil venceu a Copa, não foi assim? Ele disse que ele queria desencarnar no dia que o Brasil estivesse feliz, para que não tivesse atenção sobre ele. E aí, então, ela pensou, e agora? Nós temos muitos jovens adentrando as faculdades, as universidades. Um detalhe, a AME, na sua direção, ela é composta por médicos, só naquele momento, porque naquela direção, aquela que funda e que responde são médicos, mas todos os outros são de diversas áreas, inclusive nem da saúde precisa ser. Então, ela estava preocupada, porque tem alguns jovens, como já tiveram outros, que buscaram a formação para quê? Para ganhar dinheiro, para viajar, para comprar coisas. Nesse mundo que nós vivemos, onde a matéria prevalece, agora o que fazer? E ela, então, em contato com Chico, recebendo mensagens do Dr. Bezerra, psicografando o Dr. Bezerra de Menezes, ela fundou o DA, Departamento Acadêmico das AMEs, Brasil e Internacional. É a coisa mais linda do mundo, o DA. Vou fazer uma parte. Hoje de manhã nós estamos aqui em reunião mensal, e quem falou nessa tribuna chama-se Dr. Alberto Goraieb, médico psiquiatra. Aí, quando teve um momento que nós trocamos, né, depois que ele faz as elucubrações, então troca com o público, aí eu disse a ele que eu estava me sentindo muito feliz, porque eu fui facilitadora do ESD dele, eu estive na formatura dele, a gente acompanhou a especialização, e hoje ele é um nome muito forte no Recife, em medicina psiquiátrica. Ele está coordenando o departamento de medicina da FPS. Avançou. Aí eu disse para ele, olha, como evangelizadora, eu te digo o seguinte, a gente evangeliza e não vê o fruto. Evangeliza, evangeliza, evangeliza e eles vão-se embora. De vez em quando a gente vê um resultado. Então, assim, eu entendo Dr. Alberto agora, né? Dr. Alberto Goraieb como um resultado. Quanta alegria. Sentir dentro da gente um avanço, né? Ele é fruto da AME Pernambuco, Associação Médico do Estado de Pernambuco, porque ele passou pelo departamento acadêmico, o DA. O DA, ele recebe esses jovens de qualquer profissão, de qualquer especialização que esteja a caminho, seja um acadêmico. E eles, então, são preparados
com mensagens, com evangelhos, com estudo do Livro dos Espíritos e com estudo das obras de André Luiz. Por quê? Porque os técnicos, os maqueiros, os enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e o que seja, nutricionistas, precisam ter o trato da fineza, porque nós temos que deixar aquele ranço para trás e fazermos um novo mundo. E esse novo mundo é tratar bem o indivíduo que passa por uma dificuldade. É receber com carinho, com amorosidade, olhar nos olhos. É dar esperança, é ser sincero, é acolher e amparar, é trazer Jesus àquele coração, dando a esperança àquele indivíduo de que, se por acaso aqui tenha término não tão positivo como possa vir a se esperar, mas que no desdobramento a vida continua. Como diz a doutora Mítico Zuani, o físico teórico quântico das possibilidades da física, a consciência é imaterial, não precisa de corpo. Então, preparando milhares de jovens dentro do Brasil e fora do Brasil, ela então fundou o Departamento Acadêmico das AMES, Brasil e Internacional. Internacional ainda está em encaminhamento, lentamente, pela resistência do pensamento científico, mas no Brasil é institucionalizado. Já está aqui dentro, para valer, já faz bastante tempo. Então, agora eu paro e vou fazer um parênteses. Eu conheci a doutora Marlene Nobre. Eu tive a oportunidade de respirar o mesmo ar que ela, de olhar nos olhos dela, porque ela esteve em Pernambuco, ela esteve no Recife, ela veio até a cidade aqui, o Cunha Metropolitano, e eu estava com uma outra pessoa e nós a recebemos. Aqueles olhos amendoados, aquela voz única. Tive a oportunidade de vê-la pessoalmente mais de uma vez. Ela veio a Pernambuco, ela veio aqui no Recife para convidar, através de um pedido de Dr. Bezerra de Menezes, uma pessoa muito importante aos nossos corações, que chama-se doutora Rosane Nicéas Rocha. Ela é a presidente da AME. E aqui foi fundada a AME Pernambuco. Então, em 30 de novembro de 2008, há 16 anos, na região metropolitana do Recife, foi fundada a Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco, como nós chamamos, AME-EPE, que ela tem como sede aqui, a Uniluz. Aqui ao lado, essas casinhas são lindas, são consultórios decorados, cheirosos, assim de profissionais altíssimos, profissionais delicados, boníssimos, gente que se entrega a ajudar e auxiliar aquele que menos tem. Eu estou aqui até vendo uma paciente. E nós temos aqui, então, aqui na Uniluz, a sede da AME Pernambuco. Ela veio convidar a doutora Rosane. A doutora Rosane é uma pessoa muito querida, muito especial. Ela transita aqui entre nós. Ela veio especialmente para convidar a doutora Rosane. Isso foi um momento especial. E muito mais a Uniluz, que acolhe, né, e fornece a sede. Então, aqui nós temos uma diretoria composta de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros, além de um conselho fiscal com 3 membros e 2 suplentes. A presidente, que vem se mantendo, porque ela vem sempre sendo reeleita, tanto ela quanto ele. Doutora Rosane Rocha Nicéas, ela é clínica, e doutora Adeildo Simões da Silva, vice-presidente, ele é pediatra. Recentemente, em Santa Catarina, em Florianópolis, o ano passado, no final do ano passado, teve uma convenção médica, onde doutora Adeildo, ele foi laureado, ele foi exaltado, ele nem estava no congresso, mediante ao trabalho que ele prestou como pediatra neonatal no INIP. Aqui, então, temos uma foto. Acho que até uma pessoa da diretoria está aqui também. A diretoria atual da AME para o biênio 2024, estamos aí. Onde está o coração é a nossa querida e amada doutora Rosane. Ali está ela com seu enorme coração, tem uma preocupação social enorme, tem uma dedicação muito grande, é uma pessoa muito íntegra. Não foi à toa que a doutora Marlene veio até aqui. E o coraçãozinho dali, ele não estava nesse dia que nós fizemos, que foi em outubro do ano passado,
que nós fizemos essa eleição dessa diretoria, ele não estava, porque ele é idoso, ele estava com algum problema, mas ali está a fotinho do coraçãozinho também, de doutora Deildo. Essa foto aqui abaixo foi quando nós inauguramos as clínicas. Hoje em dia são vários profissionais que nós temos aqui. Aqui tem pediatras e médico UTIsta, mas nós temos várias especializações. Nós temos ginecologia, nós temos pediatria, nós temos dermatologia, nós temos fisioterapia. Jani, eu vou parar de falar para não esquecer. Esses médicos, eles vêm até aqui, aos consultórios, que são um amor, muito bonitos. Todos preparados para a comunidade carente. Aqui, Borborema, Porta Larga e Pontezinha, Ponte dos Carvalhos. Nós atendemos a comunidade carente. Nós também temos aqui a clínica integrativa, assim como a doutora Marlene, lá no passado, inspirada no médium Pedro, trouxe a homeopatia para dentro do Sistema Único de Saúde. Nós aqui temos a clínica integrativa, que é a acupuntura auricular Reiki, que é oferecido também para a comunidade carente. Então, é um prato lindo, uma oferta linda. Aqui acontecem estudos das obras de André Luiz, instigando a ciência, né? Os encontros mensais, como hoje de manhã nós estamos aqui, aberto ao público, os encontros mensais da AME. Nós temos também o departamento do NUVET, Núcleo de Medicina Veterinária, onde um grupo se debruça e a gente estuda sobre a causa animal e a espiritualidade, muito bom. Nós temos a FIC, Física Quântica e Espiritismo, onde, embasados em Dr. Amit Kuswami, se estuda a física das possibilidades associada à doutrina espírita. E nós temos também saúde mental. Tem aqui uma representante da saúde mental, que também é um grupo que se desdobra. Ainda tem o grupo dos juízes, dos promotores e dos advogados, que o núcleo fica na Federação Espírita Pernambucana, que eles estudam o que se chama AGE, Associação Jurídica Espírita. Então, a AME tem muitas frentes de trabalho, tem muitos profissionais, são vários voluntários, tudo para oferecer à comunidade. Então, aqui um pouquinho da equipe, porque a equipe é bem grande e é bem bonita. Eu sou quase capaz de ouvir o som da voz dela dizendo isso. Os médicos serão os últimos a chegarem. Os leigos os levarão. Sabe o que nós descobrimos? Que os leigos compram os ingressos para o seu médico, para o seu dentista, para o seu psiquiatra, para o seu terapeuta, para o seu ginecologista, e eles não conhecem isto, levam e presenteiam. Porque quando responde o questionário, foi minha paciente que me indicou, minha paciente me deu de presente o ingresso, é bem como a doutora Marlene falou. E ela afirmava ainda mais, os grandes mestres são os pacientes. Uma voz muito firme, muito imponente, com muita firmeza, com muita segurança doutrinária, provinda de Chico, de Dr. Bezerra, ela se manifestava dessa forma. A doutora Marlene desencarnou em 5 de janeiro de 2015, no litoral paulista, aos 77 anos. Faz 9 anos que ela desencarnou, que ela nos deixou. Mas ela deixou tudo pronto. Por favor, a próxima. Uma outra. Deixa essa aí. Eu vou aproveitar e vou convidar vocês. No dia 4 de maio de 2024, às 8 horas até às 18, na Federação Espírita Pernambucana, vai ser trabalhado um tema de doutora Marlene Nobre. Ela dizia isso, a vida é um bem inalienável. Então, é com essa fala de doutora Marlene Nobre que a Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco, a AMEPE, convida você para a 13ª Jornada Pernambucana de Saúde e Espiritualidade. Discutiremos sobre a vida em suas mais plurais manifestações, argumentando sobre sua valorização, sobre as bases éticas do amor incondicional. O primeiro expositor é a doutora Antônia Marilene, ela é uma cardiologista, ela é do Distrito Federal, ela é a coordenadora geral do Departamento Acadêmico do Brasil. A seguir, Dr. Marcos Ribeiro, psiquiatra, um doce, uma pessoa muito querida. Kátia Marabuco, é Maranhão com Pernambuco, foi o pai dela que inventou esse nome. Ela é uma cirurgiã oncologista,
uma mulher de tamanha experiência. Ela se formou em Salvador. É interessante, porque ela conta muitas experiências de consultório e de cirurgia, trazendo muitas visões diferenciadas do que normalmente se teria. E doutor Alberto Guaraeb, esse menino que virou doutor, que eu contei ainda agora há pouco para vocês, e tem mais outros 4 convidados. Então, convidamos a sociedade a prestigiar, a divulgar, a estar presente, porque quando a doutora Marlene partiu, o trabalho ficou conosco, porque é para nós que Chico diz que nós precisamos reunir a religião agora é conosco, porque nós somos os leigos que vamos puxar essa comunidade, esse ciclo de profissionais que precisam entender e compreender a humanização na saúde. A próxima? Então, está aqui. A alma na saúde. Doutora Marlene Nobre, através de Francisco Cândido Xavier, através do Dr. Bezerra, fundou a AME Brasil, a AME Internacional, a nossa AME EPE, que é aqui. Ela deixou pronto o subsequente dela. Dr. Gilson Luiz Roberto, ele é o atual presidente da AME, ele é gaúcho como nós. Ele é de Pelotas. Uma pessoa também preparada. Chico, através do Dr. Bezerra, fez um pedido para ser presidente da AME Pernambuco e da AME Internacional, tem que ter mediunidade ostensiva, porque nós somos seres biopsíquicos, sócio-espiritual, imortais, né? Tendo a mediunidade como uma ocorrência natural. Então, é obrigatório que seja médium, né? Ostensível. Esse é o trabalho da doutora Marlene Nobre como alma na saúde. Eu aqui digo o seguinte, isso tudo que eu trouxe são recortes de lembrança, são conteúdos que nos favorecem em esclarecimento ao percurso dessa mulher, firme, forte, corajosa, destemida, um coração dilatado no amor, uma preocupação social muito grande, um interesse importantíssimo e muito bonito pela saúde geral e plena do homem integral, espírito, perispírito e matéria. O meu pleito a ela é dizer aqui palavras que ela disse. Ela dizia o seguinte, que sem amor não há futuro para a humanidade. O amor é a nossa sublime destinação. Sem o amor, não há paz interior. Sem o amor, não se chega às colinas superiores da evolução espiritual. E ela fazia um pleito de agradecimento. Por isso, agradecimentos eternos, segundo ela, a Francisco Cândido Xavier, a Dr. Bezerra de Menezes e a Jesus. E eu, de minha parte, incremento a doutora Marlene Nobre também. Muita paz, muito amor, muita luz, que possamos seguir firmes e fortes, confiantes em dias melhores, depois de todo esse trabalho. Cabe a nós darmos continuidade à parte que nos cabe. Que assim seja. Agradecemos a Lili pelos esclarecimentos desse grande espírito, doutora Marlene Nobre, nobre espírito que é, né, Lili? E só reforçando que bom que a sede, né, da AME está aqui na Uniluz, então nós temos cursos, né, quem quiser, entre AME Pernambuco no site, tem curso de saúde mental e espiritualidade, psicólogos, psiquiatras, e quem for profissional da saúde, nós temos também um grupo da AME Pernambuco para participar de estudo específico, técnicos da saúde mental e espiritualidade. Então, estão todos convidados, e os cursos que são realizados aqui na casa, que é aberta ao público. Então, todos nós estamos convidados a participarem dos cursos da AME. Bem, nosso passe é coletivo, que tem a mesma eficácia do passe individual. Então, nós estamos aqui com os nossos trabalhadores já apostos, em sintonia,
E pedimos a todos, em silêncio, para que possamos também elevar o nosso pensamento, entrar em sintonia e receber o passe necessário. Enquanto isso, farei uma prece em conjunto com duas preces, em agradecimento à doutora Marlene, em agradecimento à Associação Médica Espírita, que é o hino do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, e também a súplica a Jesus. Ó, vinde, bom amigo, amado, benfeitor, das luzes do infinito, de cintilações, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor, em passe de amor, em água fluidificada, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas. Ante o Evangelho todo luz, sois a apoteose do amor. Redime a nossa dor com Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Para aliviar um pouco as aflições, Senhor, enxugai nosso pranto. Precisamos do teu amor e sentir tua presença a envolver os nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, aliviar as nossas aflições e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e acabar, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir mais sempre ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal de toda a terra. Por isso, vem Jesus. Muita paz a todos. Convidamos a todos os nossos queridos irmãos e irmãs, ao saírem daqui, passarem na feirinha gastronômica para nos ajudar em relação a tudo que nós pudemos arrecadar para melhorar.